noite, pessoal. Boa noite a todos os familiares aí. Meu nome é Rodrigo, sou terapeuta aqui na clínica da Life. Deixa eu dar continuidade aí ao trabalho aí das reuniões do Amor Exigente. Conscientizando a família aí da importância, né, salientando a importância do quê? De buscar ajuda, né, e se tratar, né, dos sintomas aí, que é a codependência. Né, que a dependência química é uma doença que envolve não somente o uso de droga, mas sim comportamentos inadequados, destrutivos, que levam a pessoa a se tornar uma outra pessoa. E às vezes, quando a pessoa continua, né, na maioria das vezes, quando a pessoa continua no uso, vários e vários anos, seus familiares, amigos, né, colegas, as pessoas ao redor adoecem também. Só que eles não adoecem de uma doença química, que é a dependência química. Eles adoecem do quê? Uma doença emocional, que é a codependência. Para tratar dessa doença, pessoal, surgiu nos Estados Unidos, logo após a fundação do Narcóticos Anônimos, veio a fundação do quê? Um grupo de apoio aos familiares de pessoas que tinham problema com dependência química de álcool ou drogas. O nome desse grupo é Amor Exigente. No Brasil, esse grupo chegou em 1984, foi fundado em 1984. E esse grupo foi fundado, pessoal, com qual objetivo? Ajudar a reconstruir famílias prejudicadas pelos prejuízos ocasionados pelas drogas ilícitas e lícitas. Lembrando que o álcool é uma droga, porém é uma droga lícita, porém também é uma droga. Né? E o consumo, o uso e o abuso excessivo faz a pessoa se tornar o quê? Um dependente químico. Quando a pessoa se torna um dependente químico, pessoal, ela tem que passar, ela sofre vários anos até ela aceitar que ela tem essa doença. Depois que ela aceitou, ou às vezes até mesmo não aceitou, mas a família intervém, né, e traz o paciente para uma clínica para se tratar, se reabilitar dessa doença, porque ela não tem cura. A dependência química é progressiva, incurável, fatal, porém ela tem tratamento. Ela pode ser paralisada. E é o que vocês estão fazendo aqui no dia de hoje, né? Pegando ferramentas para paralisar essa doença. Lembrando, pessoal, que essa aqui é somente a primeira etapa do tratamento. O tratamento ele consiste no quê? 3 etapas: desintoxicação, conscientização da doença, e a terceira etapa é o quê? A manutenção, que é para a vida toda. Então, pessoal, vocês querem manter a sobriedade, querem manter a abstinência lá de fora, querem manter em recuperação, tem que fazer, né, continuar a recuperação lá de fora quando vocês saírem da clínica. Aqui na clínica, pessoal, vocês aprendem o quê? Como eu disse, a doença de dependência química é uma doença comportamental. Né? A dependência química envolve comportamentos inadequados. Então aqui, além de já não ter droga mais, você está em abstinência, não tem droga, né? Então você vai passar por um processo de desintoxicação, depois, quando você chegar no processo de conscientização, você vai aprender o quê? Por que você fazia o uso e abuso de droga? Por causa que você tinha alguns comportamentos inadequados e destrutivos que te levavam ao uso. E muitas vezes também não eram só os comportamentos, eram os defeitos de caráter, né, que a pessoa adquire ao decorrer do uso. E além dos defeitos de caráter, pessoal, o dependente químico tem um traço muito similar aí em todos, que é o quê? A inabilidade de lidar com sentimentos e emoções. Esse conjunto de fatores, pessoal, trouxeram vocês até aqui hoje, né, para estar fazendo esse tratamento, mas também é importantíssimo também o quê, pessoal? Os familiares também procurarem ajuda lá de fora. Que ajuda é essa? Frequentando um grupo de Amor Exigente, participando das reuniões, vendo as lives aqui da clínica, para se conscientizar que também eles se adoeceram com esse processo aí. Vocês adoeceram, né, com a dependência química, e através dos seus comportamentos que vocês tinham com eles, vocês de certa forma adoeceram eles também, porém com a outra doença, que é o quê? Codependência. Como a gente já fez nas outras semanas para trás, pessoal, a gente já viu que o Amor Exigente tem 10 princípios, né? Antes de falar dos princípios, pessoal, eu gosto de relembrar sempre o quê? Qual que é o lema do Amor Exigente? Toda reunião eu falo isso, está aqui, para frisar a importância do grupo. O lema do Amor Exigente é qual? Torná-las cada vez melhores. Torná-las o quê? Melhores, pessoal? As relações familiares, que foram prejudicadas ali pelo uso e abuso de substância química. Os conflitos que vocês tinham com a família, né? A família não sabia lidar com vocês não sabiam lidar com a família, e geravam conflitos, né, entre os familiares. Então, para sanar esses conflitos, foi onde surgiu o grupo Amor Exigente. E o lema dele é o quê? Torná-las cada vez melhores. Torná-las o quê, pessoal? Torná-las as relações familiares cada vez melhores. Então, pessoal, como eu te falei, a gente tem 10 princípios, já dei 5. Hoje a gente vai estar vendo o 6º princípio básico do Amor Exigente, que tem muito a ver com a dependência química. Qual que é o 6º princípio básico do Amor Exigente, pessoal? O princípio do comportamento.
Agora a família vai entender como foi o processo aí para ela se adoecer. Aqui, pessoal, essa frase é muito importante para a literatura do amor exigente. O que forma nossos filhos não é o que dizemos, mas o que fazemos. Da mesma forma, pessoal, que eu falo com vocês, que vocês se tornaram dependentes químicos por causa de comportamentos, né? A sua família também adoeceu porque você tinha um comportamento, ela reagia àquele comportamento da forma dela para se proteger. E muitas vezes, para se proteger, ela fez o quê? As suas vontades, né? Ela renunciou muitas vezes à vontade dela e começou a viver não a vida dela, mas a sua vida, querendo te ajudar. Porém, foram vários anos, então a família vai ficando desanimada, às vezes vai ficando, né, doente e acha que toda vez tem que falar sim. E se ela fala não, o dependente químico tem dificuldade gigantesca de lidar com o quê? Com não. Quando ele é frustrado, na maioria das vezes ele vai fazer o quê? Vai para o uso de droga. Só que a família tem que entender que para ajudar vocês, ela não precisa só falar sim. Ela tem que começar o quê? Pôr limites na relação. Entender que, na realidade, a escolha foi de vocês. Vocês escolheram, né, de gole em gole, de grama em grama, se tornaram dependentes químicos. Qual que é o papel agora de vocês? Primeiro, chamar a responsabilidade para vocês, entender que vocês não são responsáveis pela doença, mas são responsáveis pelo quê? Pela sua recuperação. Então, a partir do momento que vocês têm a consciência que vocês estão doentes, pegam as ferramentas aqui na clínica para tratar a sua doença. Aí, quando sair lá de fora, se você voltar ao uso, a escolha é sua. A família não tem culpa nenhuma nisso. Tanto que a última reunião eu falei sobre a questão de libertação da culpa. Um sentimento que aflige muito, não só você, pessoal, mas principalmente a família. Muitas vezes a família se sente culpada por não ter conseguido ajudar vocês. E como eu disse na última reunião, elas têm que libertar dessa culpa. Porque na realidade a escolha foi de vocês. Né? A família tentou ajudar, mas quem escolheu continuar no uso foram vocês. Então a família precisa se libertar dessa culpa. Mas o princípio do comportamento, pessoal, vem dizer o que para a família? Que ela precisa mudar certos tipos de comportamentos para que possa ajudar vocês também. A família também tem que mudar alguns comportamentos. Quais são esses comportamentos? Então, de acordo com a literatura do amor exigente, o que mais destacamos é o que? A necessidade de mudança de comportamento frente à conduta indesejada dos nossos filhos ou esposos, né, adoecidos pela dependência química. Mudar o que, pessoal? A necessidade de mudança do comportamento perante a conduta indesejada que vocês tinham quando vocês estavam no uso. Então, muitas vezes, a pessoa chegava em casa após vários dias de uso e começava a ter comportamentos inadequados, brigas, conflitos com a família, discutia, né? E a família muitas vezes, com receio de te frustrar novamente, você voltar para a rua e continuar fazendo o que você estava fazendo, ela era permissiva. Só que ser permissivo, pessoal, não vai ajudar vocês. Facilitação também não vai ajudar vocês. Não conseguir impor limites também não vai ajudar vocês. O que vai ajudar vocês é o quê? A família ser mais assertiva e trazer o quê? Que a responsabilidade é o quê? Ela está fazendo a responsabilidade dela. Trouxeram vocês para a clínica. Agora, qual que é a responsabilidade de vocês? Fazer o certo aqui na clínica, pegar as ferramentas, levar o tratamento a sério e não querer o quê? Terceirizar a culpa da família, pessoal. Nem terceirizar a culpa da família, chantagem emocional, manipulação, isso aí não vai ajudar vocês, pessoal. Lembrando que a sua família criou o quê? Feridas emocionais. E essas feridas emocionais, elas só curam com o tempo. A melhor forma de fazer uma reparação com a sua família é a mudança de comportamento, não de palavras. Palavras, pessoal, não convencem ninguém. Que convençam os comportamentos e atitudes. Né? Para isso, vocês precisam ter uma nova maneira de viver, que é o que o programa de narcose anônimos oferece, que é a base aqui do tratamento da clínica. A gente trabalha outras questões, terapia emotiva, né? Os passos, mas vocês têm que entender o quê? Que a forma mais importante é o quê? Eu ter a ciência que eu preciso, que vocês precisam fazer o quê? Mudar os comportamentos inadequados e destrutivos e trabalhar os defeitos de caráter e te levar ao uso. Tudo isso aqui vocês veem aqui na clínica. Agora, a família, pessoal, quando ela entende o quê? Que ela precisa mudar, né, o comportamento dela perante a sua conduta indesejada, aí ela vai saber o quê? Que vai ter horas que ela vai ter que dizer não. E dizer não, às vezes, mesmo vocês não gostando, mas é para o seu bem. Dizer não quando você pede uma coisa que talvez pode te levar ao uso de novo, é importante.
Dizer não para uma vontade sua, às vezes, de interromper ou, né, não levar o seu tratamento a sério, é importante também. Porque, pessoal, como eu disse, o tratamento de dependente químico é um processo. E o processo tem começo, meio e fim. A gente não pode interferir nesse processo e querer pular etapas do processo. A melhor forma é fazer o que eu falo, o primeiro passo. Admitir e aceitar o problema para resolver. Eu não consigo resolver o problema se eu não admito e aceito que eu tenho ele. Né? E qual que é o maior problema do dependente químico? Só as drogas? Não, os comportamentos. Então eu preciso de alguns pontos aqui que eu precisava frisar para vocês e para os familiares. Primeiro ponto, eu falei, estabelecer e impor limites na relação. Entender, pessoal, que a família de vocês ela está no patamar, muitas vezes a gente não valoriza isso, mas a família está no patamar elevado, porque pai e mãe foi quem criou a gente. Pai e mãe foi quem o quê? Deu educação, criou, pegou no colo. Então eles têm uma certa autonomia diante dos nossos comportamentos. Mas no uso e abuso de substância, a gente quebra esse elo e acha que a gente tem mais autonomia do que eles. E eles, por estar adoecidos, aceitam esse comportamento. Mas o princípio do comportamento é falar o quê? Eles precisam mudar essa postura. Eles têm que entender que a ponte maior ali da autonomia é os familiares. A esposa, o pai, a mãe, porque eles, pessoal, de certa forma, apoiaram vocês e nunca desistiram de vocês. Então é preciso entender que eles têm autonomia do quê? De ajudar vocês e também impor limites para vocês. Quando vocês saírem e terminarem o tratamento, começar a impor limites, normas e regras. Por isso que a clínica tem normas e regras. Para condicionar vocês a sair de fora e entender que no seu trabalho vai ter normas e regras, dentro da sua casa vai ter normas e regras, né? Na sociedade tem normas e regras, da mesma forma na clínica também tem normas e regras. E é obedecendo, né? E tentando levar a sério essas normas e regras, que a sua vida vai se tornar diferente lá de fora. Outra questão aqui que eu queria frisar, né, eu deixei bem importante, mas é bom ressaltar mais uma vez, os familiares precisam o quê? Modificar maus hábitos e comportamentos. E esses hábitos e comportamentos que os familiares precisam mudar são quais? Esses comportamentos permissivos, que muitas vezes fazem, em vez de ajudar, acabam atrapalhando vocês. E eles começam a permitir muita coisa, com medo de vocês se frustrarem, e aí acabam sendo o quê? A família acaba sendo uma facilitadora para você continuar no uso de substância psicoativa. Reflexão, pessoal. Uma reflexão para vocês e também para os familiares. É possível mudar nossas vidas e atitude daqueles que nos cercam simplesmente mudando a nós mesmos? Quando eu mudo eu mesmo, pessoal, eu faço parte do ambiente. Se eu mudo, o meu ambiente também muda. Então, se eu quero mudar uma relação conflituosa ali que eu tenho com a minha família, primeiro ponto, quem precisa mudar? Sou eu. E a família tem que entender o quê? Quando você chegar lá, ela vai colocar em limites para você. É a mudança de comportamento, a mudança de postura da família que também vai te auxiliar no seu processo de recuperação lá de fora. Mas eles não são o quê? Não quero dizer com isso o quê, pessoal? A família jamais ela vai ser culpada se você voltar ao uso ou não, porque as ferramentas você está tendo aqui dentro da clínica. Eles estão fazendo o tratamento deles aqui fora, estão aprendendo a falar não, estão aprendendo a impor limites. E quando vocês chegarem lá, eles vão aprender também o quê? Por normas, regras, né? Que vocês cumpram e tenham um relacionamento familiar saudável. Como que a gente faz essa reflexão aqui de mudar nós mesmos? Primeiro, comece fazendo o necessário, depois o que é possível. Quando você se der conta, estará fazendo aquilo que julgou ser impossível a ser realizado. Porque muitas vezes a família bate na tecla, pessoal, que é impossível. Muitas famílias às vezes já estão cansadas. Então muitas famílias às vezes pensam, é impossível ver uma mudança no meu filho, então é impossível eu acreditar numa mudança no meu esposo. Mas se eles mudarem esses comportamentos inadequados deles, de serem permissivos, né, as coisas vão começar a ser realidade. Eles vão ver que, e vocês também, chegando lá na casa de vocês, vão terminar o tratamento, mudar os comportamentos, né, mudar os hábitos e se tornar uma pessoa melhor, eles vão começar a acreditar. Mas igual eu disse no início, pessoal, a confiança, ela demora anos para se conquistar.
mas no estalo de dedo eu perco a confiança. E depois, pessoal, como que é a melhor forma de eu adquirir essa confiança dentro de novo? Tempo e comportamento. São duas palavras que podem ajudar vocês aí. Tempo e comportamento, vocês vão conseguir o quê? Reconquistar a confiança da família de vocês. E outra coisa, pessoal, serem pacientes. Ter empatia pela sua família e entender que eles não têm culpa, pessoal, do que vocês passaram. Eles apenas o quê? Tentaram ajudar. Mas, infelizmente, estavam o quê? Doentes também. Uma doença que é caracterizada com o quê? Codependência. Essa é uma doença que eu já falei, que a família adquire, mas é uma doença emocional. A quantidade de conflitos que vocês fizeram lá com eles na rua, na sua residência, fizeram que ele criasse o quê? Essa codependência emocional de vocês. Eles precisam tratar isso aqui, porque senão eles se tornam, de certa forma, um gatilho para você ter uma possível recaída. Mas para isso eles precisam trabalhar tudo isso que a gente colocou na reunião. Para finalizar, pessoal, uma dica importante aqui, é uma frase muito importante. Nada muda se eu não mudar. Então, pessoal, se eu quero sair dessa vida, se eu quero ter uma vida melhor, se eu quero ter uma vida produtiva para a sociedade, se eu quero ser um bom pai, se eu quero ser um bom filho, primeiro ponto que eu tenho de partida é o quê? Eu preciso mudar eu mesmo, os meus comportamentos, as minhas atitudes, trabalhar o que a gente fala aqui nas reuniões, que é o quê? Os evites lugares, ambientes, pessoas ativas, né? Fazer um pedido de ajuda funciona, pessoal, funciona muito, né? Não estou bem hoje, procura ajuda de um companheiro que está em recuperação. Não estou bem hoje, compartilhar no grupo GNA. Não estou bem hoje, eu sinalizo com a minha família que eu não estou bem, peço o apoio deles, crio a minha rede de proteção lá de fora. Então tudo isso aí, pessoal, são ferramentas que funcionam, né? E tenho certeza que se vocês levarem a sério, a família também procurar o tratamento, vocês vão ter uma condição de vida melhor lá fora. Beleza, pessoal? É isso aí, muito obrigado a todos.